Boa tarde para todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta casa que busca acolher, que busca difundir a informação, multiplicar o conhecimento, aquele que o Espiritismo nos dá, nos preenche. Allan Kardec ele organizou aquilo que os Espíritos passaram para ele. E a gente está aqui hoje buscando fortalecer esse conhecimento e também passar para o outro, seja ele quem for. E esse momento da doutrinária é importantíssimo, Que a gente faz esse trabalho de multiplicar o conhecimento e ao mesmo tempo está aqui, sendo amparado pelas equipes espirituais e se preparando para ser instrumento também no amparo, É isso. Então sejam todos bem-vindos. Esta casa, ela se ilumina à medida que a gente vai desenvolvendo os trabalhos, não só os trabalhos de estudo, mas também aquele social, trabalho social. E as portas aqui estão abertas para quem quer que seja e que queira fazer doações diversas, ou de gêneros alimentícios, ou de itens para enxoval, ou de itens para o artesanato, que já recebemos algumas doações e será sempre bem-vindo, novas ideias, As meninas do artesanato agradecem, mesmo porque trabalham com as gestantes que vêm da comunidade, e aí é a oportunidade também de ensinar, aquela pessoa que vem para receber o enxoval, mas ela acaba aprendendo também a fazer algo para o seu sustento, Então a casa oferece, tem esse movimento, tem os cursos também, E, inclusive o acolhimento está fazendo inscrição, já temos pessoas inscritas, e essa semana, inclusive, acredito que a gente já tem uma posição sobre isso. Temos o EJA também funcionando, e é isso. Este mês foi um mês bem iluminado, Uma temática muito especial, fatos e personalidades espíritas, momento em que conhecemos um pouco mais sobre Manuel Viana de Carvalho, lembramos também do bicentenário de Allan Kardec, o nascimento de Meimei. A gente só conhece como Meimei, Mas o nome dela é Irma de Castro Rocha. Então, foram temas maravilhosos também. E hoje, com a presença aqui do nosso querido irmão, Felipe Ribeiro, vamos estar lembrando sobre o nosso querido Guilhom Ribeiro. Olha que coisa maravilhosa, Então, a temática de hoje é desencarnação de Guilhom Ribeiro. Então, seja muito bem-vindo, viu, Felipe? E é isso. Fazer uma breve leitura, rapidinho aqui, do Evangelho. Isso, traduzido por Guilhom Ribeiro, a edição da FEB. Então, hoje estamos aqui bem... Então, vamos lá, Só um pequeno item, que vai dizer, falando sobre perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Lê só um trechinho. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços, antes dos velhos, costumar dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque, a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis?
Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Então, neste momento, iniciando as nossas atividades da tarde, agradecemos a Deus por essa oportunidade de amor, que é estarmos aqui unidos num só pensamento, num só coração. Não só unidos aqui nesta casa, mas neste planeta, né? Em nossa existência, com os nossos familiares, com todos que reencontrarmos ou encontrarmos. Sempre tiramos um aprendizado, na alegria, no sofrimento, nessas experiências duras e nas mais felizes. Então só temos que agradecer ao Pai, agradecer a Jesus por todos os ensinamentos, pelos Espíritos amigos que não nos abandonam, que nos trazem mensagens de iluminação, que torcem para que possamos compreendê-los. Agradecemos a todos que vieram antes de nós, todas as personalidades que trilharam pelo caminho do amor, que trilharam pelo caminho da verdade, para que hoje pudéssemos ter todo um suporte de conteúdo para trabalhar nossa transformação íntima. Ilumina-nos, Senhor, ilumina também o palestrante da tarde, que ele possa desenvolver todo o conteúdo que preparou, sendo intuído, sendo inspirado, sendo instrumento dessa paz. Que a tua luz esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja. Então, passo a palavra ao nosso querido amigo, irmão Felipe. Boa tarde a todos e a todas. Que alegria estar com vocês nessa tarde de hoje para falarmos sobre uma personalidade tão importante e que muito colaborou para a nossa doutrina, que tanto nos consola e tanto nos ensina. Luiz Olímpio Lima Ribeiro. Para iniciarmos, eu trago aqui um pensamento de Allan Kardec. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O amor, que é a essência dos ensinamentos do Cristo, é o que nos move. E como nós temos em nossas consciências e em nossos corações a lei de Deus, todos nós carregamos o amor em nosso íntimo. Mesmo aqueles espíritos mais recrudescidos, lá no fundo tem o amor. É o amor que nos faz percorrer os percalços da vida, ultrapassando-os, e que faz essas personalidades que ora estudamos traçar caminhos de luz, sendo para nós exemplos de trabalhadores, sendo para nós exemplos na seara espírita, para que nos espelhemos, para que nós também consigamos cumprir com o nosso planejamento. Nas agruras e obstáculos da vida, se nós
tivermos amor, tudo conseguiríamos superar. É difícil, às vezes, lembrarmos disso, mas Deus, na sua bondade e na sua perfeição, nos ama a todo instante. E para começarmos, porque eu fiquei me perguntando quem foi Guilherme Ribeiro. E também, quando eu pegava o Evangelho, como eu comentei até aqui, quando o Evangelho foi lido, inicio dizendo que foi um grande tradutor. Há um livro chamado Voltaire, de Irmão Jacob. Irmão Jacob foi Frederico Figner, que viveu entre 1866 e 1946. Foi um grande trabalhador espírita, chegando a ser vice-presidente da FEB. Esse livro Voltaire, ele começa dizendo que ele havia combinado com os seus amigos e familiares que quando ele desencarnasse, ele iria escrever um livro contando como foi a desencarnação e como era o mundo espiritual. É um livro muito interessante. E há uma passagem no livro que ele fala assim: é imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual e, além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afina com as nossas tendências e esperanças. É elevado e ditoso com a assistência fraternal de que era objeto, recebi na segunda noite 2 visitas agradáveis e preciosas. Guilherme e Schutter vieram abraçar. É dessa forma que o espírito Irmão Jacob descreve a carinhosa visita recebida de Guilherme Ribeiro e de Caibar Schutter no livro Voltaire. Irmão Jacob já nos mostra uma coisa que a doutrina nos elucida: o mundo espiritual é a verdadeira vida. Estamos aqui para aprender e evoluir. No mundo espiritual, continuamos o nosso trabalho, o trabalho que aqui começamos. E ele diz que lá ele foi recebido com assistência fraternal de que era objeto, já tendo recebido 2 visitas agradáveis e preciosas. Guilherme Ribeiro. Como o irmão Jacob já tinha sido o vice-presidente da FEB, já era um conhecido de Caibar Schutter e de Guilherme Ribeiro. Eram almas fraternas, espíritos fraternos que iam recebê-lo. É um dos livros, um dos poucos livros, que eu já conhecia Guilherme Ribeiro no plano espiritual. E aí eu comecei a pesquisar a vida dele. Luiz Olímpio Guilherme Ribeiro nasceu no estado do Maranhão a 17 de janeiro de 1875. Desde os 20 anos começou a conhecer as experiências da existência, e tanto que foi internado gratuitamente no seminário de São Luís do Maranhão, onde cursou as primeiras letras. Como veremos adiante, ele foi um poliglota, tendo traduzido diversas obras em diversos idiomas. Já aos 7 anos ficou órfão de pai. Aumentaram as dificuldades na família com a perda irreparável do chefe e de sua querida genitora, transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1890. Por que miguasse os meios de subsistência, teve ele ainda que procurar colocar o filho numa escola, e assim conseguiu que ele ingressasse como aluno gratuito da antiga escola militar na Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro. Muitos já conhecem algumas agruras desde o início da vida, e colocam algumas vezes nessas dificuldades, nessas asperezas,
para não realizar grandes coisas, ou para não realizar alguns intentos. Vemos, por exemplo, a vida de Chico Xavier, que pede ter ficado órfão de mãe na mais tenra idade, e tendo seu pai se ajuntado com a madrasta que ele judiava desde pequeno, ele persistiu e conseguiu realizar grandes obras. Guilhom Ribeiro também encontrou algumas dificuldades em sua vida de ordem material. Ele ingressou na escola passando algumas dificuldades financeiras, todavia superando a tudo, e também aquelas expectativas iniciais que aquela época representava, ele conseguiu realizar grandes intentos para poder custear os seus estudos e prover a manutenção da sua extremosa mãe. Desde cedo já se entregava a árduos labores, entre outros, trabalhava à noite como redator do Jornal do Comércio e escrevia para os mais importantes jornais da época e estudava até alta madrugada. Quase que esgotava no estudo e no trabalho as 24 horas do dia. Em 1892, ele vai para a Escola Politécnica, onde se formam como engenheiro civil. E nós veremos que, devido a esse empenho no estudo, ele escreveu grandes obras e traduziu muitos clássicos. Inclusive, a tradução que ele fez das obras de Allan Kardec é hoje ainda muito utilizada e muito elogiada. A FEB, por exemplo, relançou recentemente um box com as obras dele, dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o tradutor, em que pese as traduções muitas vezes sofrerem a influência do tradutor, deve-se procurar manter a sua literalidade, procurar manter a questão da sua integralidade do texto que procura traduzir. E Guilhom Ribeiro, ele foi intelectual. Ele estudava, trabalhava e procurava manter todo o seu empenho naquilo que fazia. Não à toa o Espiritismo nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. A importância da instrução. Mais adiante ele se forma em engenharia, mas a necessidade premente de angariar o sustento levou a aceitar o cargo de segundo oficial da Secretaria do Senado Federal, para daí transferir-se a outro mais condizente com sua profissão. Ali, porém, logo se tornou admirado e querido por tantos quanto lidavam com eles, de sorte que a retiveram até que se aposentou no mais alto cargo da carreira. E em 1895 é que ele é admitido para trabalhar no Senado. E no Senado Federal, um trabalho que ele desempenhou, que foi reconhecido até mesmo por Rui Barbosa, quando fez a questão, escreveu o Código Civil. Porque em 1921 ele se aposentou como diretor da Secretaria do Senado, deixando em todos a quem prestou os mais relevantes serviços de gratidão e saudade. E Rui Barbosa, em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, referindo o seu trabalho de revisão do projeto do Código Civil, se referiu a Guilhom dessa forma: o respeito que devemos nós, todos aqueles que escrevem ao público e a nós mesmos, esse respeito nos impõe o maior cuidado até os últimos momentos. Nenhum bom escritor pode confiar absolutamente, exclusivamente nos produtos. Devo, portanto, senhor presidente, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa de uns auxiliares dessa casa, o senhor Dr. Guilhom Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com maior inteligência, não limitando os seus serviços à parte material do comum dos revisores, mas muitas vezes suprindo
até a desatenções e negligências minhas. Então, Guilherme Ribeiro, ele não se restringia ao seu trabalho, ele ia além. E eu me pego muitas vezes pensando na minha atividade, porque ser espírita não é só ser espírita no centro, porque isso por vezes é até um pouco prático e, por que não dizer, é até fácil, porque aqui no centro nós nos empenhamos muitas vezes em sermos o melhor, não vamos procurar as adversidades, vamos procurar ser extremamente compreensivos. Mas Joana de Ângeles, através de Divaldo, nos diz de procurarmos ser um homem integral, ser espírita em nossa integralidade e em todos os momentos e em todos os locais onde quer que estejamos. Porque o espiritismo, como o cristianismo redivivo, tem que ser vivido e compreendido a todo instante. É nos empenharmos em tudo o que nós fizermos. Então, se eu fizer algo, que eu me entregue no que eu esteja fazendo. Então, Guilherme, por exemplo, quando estava fazendo a revisão do Código Civil, que estava auxiliando o Rui Barbosa, ele poderia se restringir ao que o posto que lhe era feito. Mas ele sabia da importância do seu trabalho. Nós, no nosso trabalho, sabemos da importância que nós temos, seja qual trabalho que estejamos desenvolvendo, tem uma importância muito grande. Nós sabemos, nós reconhecemos, nós damos o nosso melhor, nós damos o nosso melhor em nosso lar, nós somos espíritas de fato em nossa sociedade. Se hoje ainda sofremos um pouco de compreensão, até ignorância das coisas que professamos, imaginem aquela época. Desde cedo, dizia Guilherme, sentir a inclinação pelo espiritismo é que no seu subconsciente já estava traçado o plano da missão de que fora incumbido. Só mais tarde, porém, se aproximou de amigos espíritas, começando a ler e a meditar sobre assuntos espíritas, abraçando definitivamente a doutrina em 1911. Durante muito tempo, ele levou palavras de consolo e de fé aos detentos da casa de correção, e muitos dos presidiários que de lá saíram, cumprida a pena, tornaram-se seus verdadeiros amigos. Chico Xavier também exercia um trabalho caridoso na casa de correção, no presídio da cidade, visitando os detentos. Há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade para com os criminosos. Caridade para com todos. Guilherme Ribeiro, em que pese ter se abraçado a doutrina somente em 1911, ele já praticava e já exercia o cristianismo em seu coração. Porque para exercermos o cristianismo, não precisamos necessariamente conhecermos toda a doutrina. Porque qual é o lema do Espiritismo? Não é fora do Espiritismo a salvação, mas é fora da caridade não há salvação. Recordo de uma passagem que narra que, em uma certa ocasião, uma senhora procurou Chico e falou assim: Chico, eu sou espírita há bastante tempo, mas meu marido não é. Por favor, Chico, converse com ele para o converter. Aí Chico parou e pensou assim: vem cá, minha irmã, ele é uma pessoa boa? É, Chico, ele é extremamente bondoso. Ele ajuda os necessitados? Ah, Chico, e como ajuda? Não aguenta ver ninguém passando necessidade que ele estende a mão. Ele ouve as pessoas
quando elas estão querendo desabafar, Chico, aquele ouvido foi feito para ouvir. Que quantos de nós, como dizia Jesus, tem ouvidos e não ouvem? Minha irmã, e ele fala palavras caridosas ou ele xinga muito? Ô Chico, aquela boca só sai bálsamos, não sabe o que é um xingamento. Ali, a boca dele foi feita para consolar. E o coração dele, Chico, que coração maravilhoso, tão grande que cabe a todos. Então, qual é o problema, minha irmã? Chico, mas ele não é espírita. Ele não tem nem religião, Chico. Ele tem que ser espírita. Aí, Chico, meu irmão, ele é mais cristão que todos nós. Porque muitas vezes nós nos apegamos tanto à letra da lei, como dizia Jesus com os antigos profetas, e não à sua forma. Quando nós conseguimos conciliar amando e instruindo, ótimo. Há uma passagem até mesmo no filme de Divaldo, em que uma senhora o ajuda nas mediúnicas e o orienta, que sequer sabia ler. Mas era tão amorosa que nas mediúnicas os espíritos rebeldes a respeitavam, tamanha envergadura moral. É assim que é assim que irmão Jacó, no livro Voltei, ao longo do livro, discorre acerca do espírito de Guilom Ribeiro, ao ponto de dizer que Guilom estava em esfera superior à dele. Dr. Guilom casou-se em 11 de abril de 1810 com Dona Raimunda Portela e deste consórcio teve 5 filhos: Luiz Antônio, Antônio Luiz, Aloísio, Olímpia Luísa e Mariana. Durante 26 anos consecutivos, foi diretor da Federação Espírita Brasileira, a FEB, tendo exercido quase todos os cargos. A presidência ele exerceu em 1920 e 21, bem como de 1930 a outubro de 43, quando desencarnou. Em outubro de 1937, o então presidente, Dr. Guilom Ribeiro, demonstrou a necessidade inadiável de instalação de oficinas tipográficas próprias. E foi nessa época que ele já percebia a necessidade premente de terem as gráficas. Imaginem, senhoras e senhores, que naquela época tinham livros que poderiam demorar até 7 anos para serem impressos e entregues, porque o papel era importado. Na época se dizia, inclusive, naquele período, que se fazia relação para algumas obras para saber se podia se trazer da Europa para entregar aqui. As dificuldades, mas Guilom Ribeiro, ele foi um visionário. Na época de Bezerra, quando Bezerra foi presidente da FEB, se tentou até mesmo construir a gráfica pegando seu empréstimo, mas não se conseguiu. E Guilom já vislumbrou a necessidade de conseguir, de se tentar, de se fazer uma gráfica. Hoje, as pessoas estão tão agoniadas e aceleradas que estão abreviando as palavras. Os livros físicos estão perdendo importância. Se está tendo agora livros digitais, é importante o ter, que às vezes é necessário, mas já está se inventando agora livros de leitura rápida, que as pessoas estão aceleradas.
O WhatsApp criou você ouvir mensagem de voz acelerada 2 vezes. Já existem aplicativos que você manda mensagem de áudio e já traduz para você não perder tempo. As pessoas não querem ler. As pessoas querem tudo para ontem e para o agora. Não se está querendo mais se instruir como outrora, porque dizem que se perde tempo. E aí eu ouço algumas pessoas dizendo assim: Felipe, eu não sou espírita porque é muito difícil a linguagem, tem que estudar demais. Eu falei: o que é estudar demais? Tem que ler. Mas tem que ler. A leitura é a base, até para você se instruir. Não tem ninguém que diz o que é, não. Eu falei: tem, mas você tem que ler para conversar. Mas aí a pessoa me diz e tá bom. E a fé raciocinada que Kardec nos ensinou, que é necessário que nós leiamos para formarmos o nosso pensamento. Os grupos de estudo que tem, como a FEB hoje já sistematizou o estudo para que nós já consigamos estudar, debater, crescer e instruir. E Guilherme, naquela época, já vislumbrava isso. E as pessoas hoje não querem nem escrever, quanto mais ler. Eu hoje, às vezes, vou conversar com minha sobrinha, me manda umas palavras tão abreviadas, que uma palavra de 10 letras vira 2, às vezes é 1 e 1 ponto. Falou: meu Deus, o que é isso, minha filha? Eu não abrevi tanto não. Meu tio mudou de acelerado. Vai estar demais. As palavras estão sendo reduzidas. Meu tio, esse livro que você me passou, tem gravura? Não, minha filha, é só letra. E meu tio? Não, minha filha, mas tem que ler. Então, hoje o mundo é assim. As pessoas não querem ter o mínimo trabalho de raciocinar, de debater para crescer. Porque é no debate das ideias que nós aprendemos. Quando Jesus disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ele vai estar sempre. Se um estiver, ele vai estar, claro. Porém, quando 2 ou mais estiverem, é porque é para nós nos agregarmos, debatermos, conversarmos, lermos. E as pessoas estão ficando, como minha mãe me disse, com a mente preguiçosa. E aí, em 1937, estando na presidência, Guilherme Ribeiro, a revista Reformador torna-se publicação mensal. Em relatório publicado em setembro de 40, assim foi assinalado: subordinado sempre com absoluta fidelidade à orientação doutrinária da instituição, cujo pensamento lhe cabe exprimir, continuou ele a esforçar-se por bem servir o melhor possível à causa espírita, sem jamais dissociar do Evangelho o Espiritismo, antes timbrado invariavelmente em propagar a terceira revelação cristã, sem esquecer, todavia, de dispensar a atenção devida à fenomenologia que serviu de base à estruturação da doutrina dos Espíritos. No Evangelho consta os trabalhadores de última hora, como sendo nós. Já não é mais necessário que nós, enquanto cristãos, tenhamos que morrer nas arenas, como foi na época dos romanos. Mas esses primeiros espíritas que aqui viveram no Brasil tiveram muitos desafios para que hoje estejamos aqui reunidos. O Reformador, por exemplo, a primeira publicação, que até hoje persiste há mais de 100 anos, publicação mensal feita pela FEB, que traz artigos, que traz
grandes leituras que nós podemos ter, artigos, conhecimentos da lide espírita. Por que não dizer, fazendo um comparativo com a revista espírita lá de Allan Kardec, que se preocupou, Guilom já vislumbrava. E aí às vezes eu fico pensando, eu me recordo que na evangelização, quando tinha os trabalhos de grupo que tinha que escrever uma cartolina, a gente já ficava, poxa, que trabalho, ter que escrever, ter que discorrer. Trabalho em grupo, quando passava alguma atividade, já era aquela dificuldade. E ele, à frente da FEB, fez a gráfica, continuou as publicações mensais do Reformador e que persiste até hoje. Às vezes a gente não para pensar que toda grande obra, e quando eu digo grande, eu não digo de tamanho, não. Já pararam para pensar, por exemplo, que teve alguém que iniciou, por exemplo, o NEPOM, as mãos que construíram para estarmos aqui hoje? Algum momento procurem para ler a unificação do Espiritismo no Brasil, a importância que teve a FEB para manter o Espiritismo unido, que foi um pouco antes de Guilom Ribeiro assumir a presidência da FEB, para sermos hoje um movimento conhecido e reconhecido, o Brasil como berço do Espiritismo no mundo, tendo mais espíritas do que a própria França, onde se iniciou, como muitos dizem, espiritismo kardecista, que é até engraçado. Kardec cunhou o termo. E aí quando as pessoas, você é espírita, eu sou kardecista, eu falei, tem outro? Mas para a pessoa dizer, não, eu sou espírita kardecista. Como se tivesse outro, mas sou. Para podermos ter esse espiritismo no seu tripé, essa unificação enquanto religião, enquanto filosofia, enquanto ciência, para estarmos aqui reunidos. Tanto que na época do Estado Novo, a FEB chegou a ser fechada, como veremos adiante. E Guilom foi responsável pela sua abertura. Afora as traduções, ele escreveu milhares de cartas correspondendo-se com espiritistas do Brasil e do exterior, inúmeros artigos sobre os mais variados assuntos doutrinários e as obras Jesus nem Deus nem Homem, Espiritismo e Política, a Mulher, além de conferências, discursos e trabalhos nos espaços. Essas obras, grandes delas, sendo reeditadas, porque continuam atuais. Foi em sua gestão que começaram a ser editados os livros de Francisco Cândido Xavier, o primeiro dos quais, Parnaso de Além Túmulo, em 32, causou verdadeiro impacto nos meios culturais brasileiros. Essa obra poética sui generis, que confundiu os céticos e agraciou os adeptos ao espiritismo, seria apenas o prelúdio de uma torrente imensa vazão da espiritualidade para os homens, a lhes reafirmar a chegada dos tempos. Manuel Quintão já tinha iniciado com a preparação das obras de Chico, mas foi com Guilom Ribeiro que Chico começou a publicação. Na época já causou aquele alvoroço, quando saiu Parnaso de Além Túmulo. Se Chico foi bombardeado, imagine Guilom Ribeiro com a fé. Porque também foi naquela época que veio Humberto de Campos, que teve até mesmo o processo da família de Humberto de Campos requerendo os direitos autorais das obras escritas pelo seu espírito, e que ele passou a escrever sobre o pseudônimo de Irmão X. Outras obras de Emmanuel, como os romances, também foram nessa época.
Então foram as principais obras, as primeiras, não digo nem as principais, mas as primeiras obras de Chico foram na gestão de Guilhom Ribeiro à frente da FEB. Chico chegou a se referir a Guilhom dizendo: o generoso orientador que nos antecedeu na grande jornada. Chico, ele se manteve firme e sereno na sua caminhada, não se deixando levar e nem se deixando engrandecer com a mídia, e nem Guilhom, à época, na direção da febre. E será que nós nos envaideceríamos? Porque hoje nós temos mais do que nunca que combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Mas é um pouco difícil, principalmente quando nós temos as redes sociais. Tudo hoje vira notícia. Tudo vira notícia. Naquela época, Chico foi noticiado nos principais meios telejornalísticos. A febre também ficou em voga. E se fôssemos nós, será que a gente se engrandeceria? Hoje, eu fico observando, todo mundo, pelo menos quem tem as redes sociais, já existem pesquisas que bastam 15 minutos as redes sociais para começar já a aumentar a questão de depressão em nossas mentes. Bastam 15 minutos, porque nas redes sociais todo mundo é alegre, ninguém tem problema, todo mundo é feliz, todo mundo tira foto e bota nas redes e fica a todo momento consultando para ver se tem views, curtidas, e se vale de qualquer coisa para estar em evidência. E aí você está à frente de uma grande instituição, reconhecida nacionalmente. E aí um autor vira notícia. Como é que nós reagiríamos? Allan Kardec já nos disse que os dois grandes males da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Para nos mantermos. Essa semana uma coreana, doutora, perfeita. Pois é. Na internet. Ninguém não sabia por quê. Ainda investigando. Porque normalmente a gente está acostumado a ver sempre o exterior. Alegre, feliz, permite tudo que é bom para as pessoas. A gente acha, a gente se pergunta por quê, porque só vê o externo. Tinha tudo. Tinha tudo. Então ele se manteve firme à frente da fé. Como diziam, tinha tudo. E Chico reconheceu isso. Há uma história que diz que Chico uma vez ajudou uma grande família. Consolou uma grande família que tinha perdido um ente. Queriam notícias desse ente, Chico deu a notícia e consolou, mostrou a questão do espiritismo, que deu um terreno, mas um terreno muito grande. E Chico não sabia o que fazer com aquele terreno. Ficava naquela, se vendia o que fazia e resolveu doar para a febre. E fez de forma silenciosa. Porque Chico dizia, inclusive no Pinga Fogo, ele disse que o pai dele não compreendia e falava: Chico, você escreve para os necessitados, mas também somos, Chico. Pega um pouco desses direitos autorais, bota, nós somos necessitados também, Chico, meu pai. Nós não podemos ganhar nada por causa da mediunidade. E os primeiros direitos autorais dos livros dele, ele deu para a FEB, depois que ele distribuiu para outros centros, outras editoras, foram para a FEB. A 4 de novembro de 1939, a pequena oficina gráfica da FEB entrava a funcionar justamente na sala hoje ocupada pela biblioteca, lá no Rio de Janeiro, na Avenida Passos. E Guilhom Ribeiro foi tradutor impecável de várias obras estrangeiras, das línguas francesa, inglesa e italiana. Conhecedor profundo de vários idiomas e cultor entre os melhores do português escorreito e castiço,
deixou inúmeros livros e artigos traduzidos. Ele publicou, como veremos à frente, traduziu um dos principais autores franceses e italianos. E em 1891, que foi quando iniciou a tentativa, a primeira ideia de se ter uma oficina gráfica na FEB, foi na gestão de Dias Cruz, Bezerra de Menezes era o vice-presidente, até chegaram a tentar pegar um empréstimo para fazer a tipografia, a gráfica, né? Mas somente em 19 Guilom conseguiu iniciar. Não só isso, no Estado Novo, que foi na época Vargas aqui, a FEB chegou a ser fechada por 2 vezes, em 37, por 72 horas, por 3 dias, e também em 41, devido ao preconceito que se tinha à época. E Guilom Ribeiro, nos 2 fechamentos, ele preparou uma carta, um pedido, e foi reaberto. Imaginem fechar a FEB por 3 dias, e não só a FEB foi fechada, outros centros na época também foram fechados. Então, para vocês verem que a época que ele presidiu a FEB, encontrou diversas dificuldades. Mas, como diziam os antigos, e eu me valho desse ditado, fazer dos limões e as limonadas. Ele viu as dificuldades e também oportunidades. Ele preparou as petições para pedir reabertura, conseguiu a reabertura da FEB, só ficaram 3 dias. Acho que é o único momento que a FEB de fato fechou. E se antigamente, se hoje, como dizia, tinha ignorância, imagine antigamente quando não se conhecia. O Espiritismo ainda é um bebê nascendo, um bebê ainda criança, é uma criança, que pouco não chega a ter 200 anos. Então ainda há um desconhecimento. Então ainda há muito a conhecermos nós, enquanto adeptos e conhecedores. Jesus, há 2000 anos estudamos, e há 2000 anos não conhecemos. Há 2000 anos tentamos seguir os seus passos, e há 2000 anos ainda tentamos fazer um pouco do que ele fez. Em que pese ele ter dito que nós conseguiríamos, mas ainda estamos na luta. Imaginem o Espiritismo. Então Guilom foi esse desbravador e foi esse visionário. Por isso que o irmão Jacó, na obra Voltei, fala tão bem dele. E fala inclusive das questões doutrinárias que ele exerce à época do livro no mundo espiritual, na questão da evangelização dos espíritos, no mundo dos espíritos, e também dos encarnados, quando aqui esteve no grupo Ismael, do Confúcio, do grupo Confúcio. Então, ele exercia esse papel evangelizador. Emmanuel disse para Chico, na época ele era médio de materialização, que era necessário ele deixar essa mediunidade de lado para se dedicar à psicografia, porque o livro educa e ultrapassa os tempos. Por isso a importância da gráfica, por isso a importância dos livros, para poder nos educar ao longo dos tempos. Então, entre as obras traduzidas, encontram-se nas edições da FEB os livros de Allan Kardec, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, a Gênese, o que é o Espiritismo e obras póstumas. Ele só não traduziu o Céu e o Inferno, porque incumbe Manuel Quintão, que foi presidente da FEB em 1915. Então ele traduziu do Pentateuco 4 obras. Com relação aos estrangeiros, ele traduziu diversas obras, entre as quais podemos destacar A Grande Síntese, de Pedro Baldi, Joana d'Arc, Médium e uma Lei à Sobrevivência do Ser, Leon Denis, A Crise e a Morte, Animismo e Espiritismo, Xenologia e Psicologia e Espiritismo, de Ernesto Gonzalo, e na sua vasta lista ainda incluídos os livros de Gabriel Delane e Arthur Conan Doyle, entre muitos outros. Muitas vezes passamos pelo Espiritismo
não lemos nem Allan Kardec, quanto mais esses aí, Leon Denis, Ernesto Ponzano. Para alguns são nomes desconhecidos, para outros só livros na estante. São autores clássicos que na época de Kardec ou antecederam ou foram seus conterrâneos, ou até mesmo ultrapassaram Kardec, foram, quando digo ultrapassar, que continuaram, após o seu desencarne com Gabriel Delane, continuaram as pesquisas do Espiritismo. Então são autores que mostram o Espiritismo, o estudo acerca da sobrevivência do Espírito, enquanto religião, enquanto ciência, enquanto filosofia, nos mostrando a importância do Espiritismo em nossas vidas. Então é importante nós conhecermos. Então, Guilherme Ribeiro, ele traduziu, estudou e procurou vivenciar. Além de todo esse trabalho, ele escreveu seus próprios livros, como eu disse anteriormente. Eu comprei recentemente, só a título de curiosidade, a FEB lançou, tem lá no seu site, umas edições econômicas, que são livros mais baratos do Pentateuco. E aí eu compro e deixo em minha mão. Para alguma necessidade, está sempre comigo, e se alguém pedir, a gente dá. Aí eu lembrei de Divaldo, que Divaldo sempre fala que ele carrega com ele sempre livros de Kardec em grande volume em suas viagens. E uma dessas, ele estava no aeroporto e começou a conversar com uma pessoa que estava precisando de consolo. E aí ele ajudou essa pessoa em Livro dos Espíritos. E uma outra, ele dizendo que uma pessoa foi grossa com ele, ele se fingiu de cego no aeroporto. É uma história conhecida. Ele se fingiu de cego para que a pessoa fosse um pouco mais educada. Ele queria dar uma lição daquela pessoa da alfândega com ele. Falou assim: você não está enxergando o que está em sua frente? Ele falou: não, sou cego, não enxergo direito. Aí a pessoa tomou aquele susto: venha que eu vou lhe ajudar. E aí de volta começou a travar com aquela pessoa do aeroporto um contato maior. E aí começou a conversar, estreitou um pouco mais a amizade. Depois ele encontrou e pôde ajudá-lo. E até deu depois exemplares que anos depois ele encontrou a pessoa, não tinha mais como dizer que era cego, falou a verdade e deu exemplar das obras básicas de Allan Kardec. Então por que isso? Então porque as traduções, as obras que nós fazemos, quando são feitas de fato com os nossos corações, quando são obras que são sólidas, elas ficam no tempo. Nós passamos, mas as nossas obras permanecem. As traduções que ele fez, as obras que ele construiu, não somente enquanto livros traduzidos, mas também na fé e na sua vida, são exemplos. Então, que nós nos espelhamos. Hoje carrego essas edições econômicas, porque às vezes um livro que eu dou, que me custou um pouco, mas que às vezes quando eu dou para alguém precisando de um consolo, tem uma luz naquela pessoa, uma luz na vida daquela pessoa. E é uma obra que ele fez. Então, Guilherme Ribeiro, à frente da FEB, teve grandes feitos. Ele desencarnou em 1943, aos 68 anos de idade, lá no Rio de Janeiro. A sua obra continua no mundo dos espíritos, como o irmão Jacob nos traz. Depois leiam o livro, voltei. Porque a vida continua. Tem até um livro com esse título: A Vida Continua. E se nós hoje nos empenhamos para darmos o nosso melhor aqui, com amor, na corrente do Cristo, no caminho do Cristo, lá também assim continuaremos. Que a vida dele e a vida das outras personalidades que aqui foram expostas possa nos servir de norte na nossa caminhada e na construção
da nossa estrada. E para podermos encerrar, eu trago aqui uma poesia de Alta de Souza, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, que se chama Prece. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz todas esplendores, da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da aventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Fiquei sem fôlego. Esse conteúdo maravilhoso que Felipe nos trouxe. E hoje eu estava lembrando com a nossa Rita, lembrando da missão, né, que ele teve de trazer a doutrina espírita aqui para a Polícia Militar. Lembrando dele, e aí vem Felipe com esse conteúdo importante, né, desse trabalho importante de divulgação da doutrina, de todo o trabalho que esses irmãos fizeram e continuam fazendo, porque a morte não nos separa, né? A morte não acaba. O corpo vai embora, mas a gente permanece, os ideais. Então, aqui nós temos um ideal que foi, né, implantado, implementado, construído pelo Coronel Santa Rita. Ele nos trouxe aqui todo o trabalho maravilhoso do Dom Ribeiro, nos mostrando a importância desse trabalho de divulgação da doutrina espírita, né, de mergulhar na letra. Eu lembro do programa que tem o espírito da letra, né, para a gente entender o conteúdo, a essência do espiritismo, entender também que fora da caridade não há salvação mesmo. Jesus nos ensina, nos ensinou e continua ensinando muito bem, até que a gente possa realmente entender e compreender Jesus. É um esforço que a gente precisa fazer. Então, muito obrigada, Felipe, por esse conteúdo, tá? Venha mais vezes. Eu fiquei até animada de dizer que a livraria está ali, ó, com o Subtenente Paranhos. Seja muito bem-vindo, de volta ao Subtenente Paranhos, convocado agora, a Polícia Militar está aqui com a gente novamente. Eu agradeço essa oportunidade aos espíritos e a disponibilidade dele também. Temos a obra de Adilto Pugliese, que é um grande pesquisador, vale ressaltar, e que a gente pode aproveitar, né? Adquirir, é muito bom para o Evangelho no lar, tem muitas notas bibliográficas, excelente livro. Então, a livraria está aí, recheada de obras, para que a gente possa mergulhar um pouquinho mais nessa doutrina consoladora e extrair de nós o melhor, porque o objetivo é extrair de nós o melhor, ampliar a nossa consciência. Então, muito obrigada. Tá? Vamos encerrar agora, lembrando que nesse segundo momento o passe vai ser individual. Aquelas pessoas que quiserem, né, passar pela terapia do passe, dê o nome ali na recepção. Vamos elevar os nossos pensamentos agora para agradecer mais uma vez. Nesse momento, Senhor,
está claro para cada um de nós aqui. E nos nossos corações está brotando aqui cada vez mais a gratidão que temos a Tua presença em nossas vidas. Nos colocamos aqui com os nossos corações abertos, pequeninos que somos, para acolher em nós os fluidos salutares que os Teus mensageiros depositam. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso